caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, o Evangelho deste dia nos conduz à observância da lei do sábado, tida como a maior instituição do judaísmo, e para isso tenham sido criados leis extremamente rígidas e pormenorizadas, que proibiam qualquer atividade que se assemelhasse a um trabalho. Por exemplo, os especialistas interpretavam o gesto de debulhar espigas de trigo como a colheita e, portanto, como violação do repouso sabático. Jesus responde à acusação dos adversários recorrendo a um exemplo tirado da Escritura. Fugindo do rei Saul, Davi e seus homens entraram no santuário e comeram os pães oferecidos a Deus. Os 12 pães, renovados a cada sábado, e que só os sacerdotes do santuário podiam comer. Esse precedente, celebrado na própria Escritura de Jesus, mostra que a lei positiva está subordinada ao bem do homem e que a necessidade de sobreviver está acima de qualquer lei. É a segunda vez que Jesus se arroga um direito. O Filho do Homem, que tem poder para perdoar pecados, também é o Senhor do sábado. Em outras palavras, Jesus está introduzindo uma nova ordem humana religiosa, onde as instituições, estruturas, leis e costumes devem estar sempre a serviço do homem, podendo ser abolidos e cair para segundo plano em qualquer circunstâncias em que uma necessidade urgente o exigir. Sábado provém do hebraico Shabat, que significa repouso, sessão. Assim, o sábado bíblico nada mais é que um dia de descanso observado a cada 7 dias. Ele, na Bíblia, se prende ao ritmo sagrado da semana, que se encerra com um dia de repouso e de culto a Deus. O sábado deveria ser observado por diversas razões, por questões humanitárias, por ser sinal de distinção com relação aos outros povos, por ser um dia
que não poderia ser profanado pelo trabalho e por ser legislação sacerdotal, já que Deus teria descansado no sétimo dia. O sábado era um dia festivo, no qual não podia haver compras, vendas ou trabalhos no campo. Era também proibido acender fogo, recolher lenha e preparar alimentos. Até mesmo a guarda do palácio era produzida. Os fiéis iam ao santuário após uma convocação santa, ofereciam sacrifícios e renovavam o pão da proposição, ou simplesmente aguardavam a visita de um profeta. Após o exílio babilônico, a observância do sábado foi radicalizada. Neemias agiu com energia para garanti-lo as viagens fora proibidas, assim como o transporte de cargas. Na época macabeia, a observância era tão cega que muitos se deixaram matar sem oferecer resistência. Finalmente, na época de Jesus, os fariseus elaboraram verdadeira casuística quanto ao sábado. 39 tipos de trabalho eram proibidos, entre eles colher espigas, carregar fardos. Os médicos somente podiam atender os doentes em perigo iminente de morte, motivo pelo qual se opuseram a Jesus, que curava aos sábados. Os essênios chegaram ao absurdo de proibirem a defecação no sábado. Já no Novo Testamento, os discípulos observavam o sábado para pregar o evangelho nas sinagogas. Logo se deram conta que a nova lei havia superado a antiga. São Paulo sempre lutou contra a infiltração de ideias judaizantes, sobretudo quando escreve que ninguém vos critique por questões de alimentos ou bebidas, ou de festas, luas novas e sábados. Tudo isto não é mais do que a sombra do que devia vir. A realidade é Cristo. Os cristãos, então, passaram a realizar seus cultos no dia seguinte, ao sábado, isto é, no domingo, dia em que o Senhor Jesus ressuscitou. Aliás, domingo vem de Domini, dias, isto é, dia do Senhor. Diversas são as provas bíblicas da observância do domingo. Repare-se bem que esse era o dia em que os cristãos se reuniam. Dessa forma, a perspectiva cristã sempre enxergou o antigo sábado dos judeus como uma figura, da mesma forma que outras instituições do Antigo Testamento. Pelo repouso do sábado, os israelitas comemoravam o repouso de Deus após haver criado o mundo e o homem. Ora, com a ressurreição de Cristo, a primeira criação tornou-se prenúncio e figura da segunda criação, ou da nova criação do gênero humano, que se deu quando Cristo venceu a morte e apareceu como novo Adão. Era justo, portanto, ou mesmo necessário, que os cristãos passassem a observar como dia do Senhor, ou como sétimo dia e dia de repouso, sábado,
o dia da ressurreição de Cristo. Diálogo ecumênico. A própria carta aos Hebreus acentua a índole figurativa do sábado, afirmando que o repouso do sétimo dia era apenas uma imagem do verdadeiro repouso que fluiremos na presença de Deus. E você, cristão católico, ainda tem dúvida do porquê deve-se observar o domingo e festas de guarda? Finalmente, Cristo se autodeclarou como o Senhor do sábado, tendo, portanto, poder sobre ele. Jesus ressuscitou num domingo. O Espírito Santo veio à igreja num domingo. Os apóstolos se reuniam aos domingos. Domingo é o dia do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.